sagrado, texto da palavra do Senhor, capítulo número 14 do livro dos Juízes, sentados como vocês estão mesmo. Capítulo número 14, eu vou ler até o versos 11, nós iremos ler, tá bom? Eu leio um, você lê o seguinte, até o versos 11 do capítulo 14. Amém? Amém. Escrito está: e desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou, e vendo a mulher, deixa eu começar, senão vocês não lêem, né? Eu estou empolgado aqui no pique, deixa eu lá. Falei que vocês iam ler, eu estou embalado. Então vamos nessa. E desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma mulher da filha dos filisteus, 2. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus não dominavam Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apaixonou dele tão poderosamente que despedaçou-o de alto e baixo, como quem despedaça quem uma crente, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Isso, dá para ler melhor. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E então apartou-se o caminho para ver o corpo do leão morto. Viu que nele havia um leão, havia um exame de abelhas com mel. E tomou-as nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer com os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomara 30 companheiros para estarem com ele. Amém. Só até aqui. Minhas amadas irmãs e irmãos, nós estamos caminhando já estamos mais da metade do livro dos Juízes. E eu sei que desde ontem vocês estão estudando a respeito desse novo inimigo que se levantou. Esse é um inimigo antigo, quanto mais. Esse é o inimigo que vai perseguir Israel, e quem irá vencê-lo será Davi. Esse é um inimigo antigo, forte. Os filisteus é um povo hábil em fazer as suas próprias armas. Naquele tempo, saber trabalhar o ferro, saber fazer os instrumentos de guerra, era algo extremamente importante, já que as batalhas se davam na maioria das vezes manualmente. Então aquele que sabia manejar a espada e fazer, confeccionar, esculpir, os ferreiros eram responsáveis por esta arte tão importante de forjar a sua própria arma de guerra. E isso não pode ser uma coisa que a gente deixa passar batido. Quando você olha para o inimigo que se levanta e você percebe
que é dependente das armas que eles produzem, nós precisamos olhar para dentro e descobrir e perguntar para nós mesmos: onde estão os nossos ferreiros? Onde estão aqueles que forjam as armas com as quais nós haveremos de vencer as nossas guerras e vencer as nossas batalhas? Essa não é uma pergunta, irmã, que nós podemos deixar para lá. Não é uma pergunta que não é uma leitura no texto que nós temos que olhar superficialmente, porque a maioria daqueles que forjam armas espirituais são aqueles que oram, jejuam, se consagram, estão muitas vezes nos bastidores da igreja, são homens e mulheres envolvidos, comprometidos, que muitas vezes não está aqui à frente, mas são aqueles que forjam armas espirituais que aqueles que estão na peleja irão usar. Isso é importante porque para cada corpo, tamanho de gente e para cada estatura humana, cada um usaria um tipo de espada. Você já imaginou uma pessoa do meu tamanho, se eu for à guerra, ao enfrentamento da guerra com uma arma do tamanho de uma irmã, de uma estatura pequena, de uma baixinha, não vai funcionar, porque a arma que ela usa e consegue empunhar, ela tem peso menor, tamanho menor, e leva menos tempo para ser forjada. Imagina uma pessoa de uma estatura física maior. Lembra? Isso é tão importante, essa arma, essa forja de arma é tão importante, que mais à frente nós veremos Davi fugindo de Saul, escondendo lá no cenáculo, na casa do Senhor. E quando ele esconde, com fome, ele come o pão sagrado, bebe daquilo que é sagrado, que está ali oferecido no altar, e ele pergunta ao sacerdote: não tem uma arma, porque na minha fuga eu saí sem a minha espada. E o sacerdote diz a ele assim: olha, Davi, aqui tem apenas a espada de Golias. Por que é tão importante isso? Porque nos dias antigos, na maioria das armas, das espadas forjadas pelos ferreiros, se colocava o nome do Deus que aquela nação cria e defendia. Então você imagine que os deuses dos filisteus, eles adoram a Baal, aos Baalins e a outros deuses, que são os deuses cananeus, e eles são um povo tremendamente idólatra. Agora você imagine o povo de Deus ficar dependente das armas que o inimigo forja e que traz escrito nela o nome dos seus deuses. Você imaginou, irmão? Isso é uma tragédia. Eu fico perguntando: onde estão os nossos ferreiros? Aqueles que entram na batalha para suar, trabalhar com fogo, para se queimar em chamas, na presença do Espírito Santo, para forjar as nossas armas de guerra, para fazer as armas com as quais nós venceremos agora, não as batalhas físicas, mas as batalhas espirituais. A minha oração, quando eu leio o livro de Juízes, e quando eu começo, nós nos encontramos com esse inimigo ferrenho, os filisteus, Senhor, levante os nossos ferreiros, homens e mulheres envolvidos com a temperatura do fogo, que não temem a temperatura do fogo, que tem coragem de descer à sua presença, se envolver com o fogo de Deus, e de serem forjados, e serem armas espirituais, para vencer guerras tremendas, nesse tempo que nós precisamos tanto, irmã. Isso é importante. Que Deus levante os nossos ferreiros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, ardendo em chamas, que nós não sejamos tão dependentes de profetas de fora,
de homens de fora, de mulheres de fora, de pessoas que carregam fogo, mas que nós possamos ser as armas espirituais, forjadas no fogo do Espírito, para que Deus use aqui nesse tempo, nessa época, para essa fase da humanidade, irmã. Nós precisamos crer nisso. Eu creio fielmente nisso. Então Deus está levantando nesse tempo um juiz, Sansão, de uma mulher estéril, a esposa de Manoá, que a Bíblia não dá o nome, mas que não gera filhos. Ela tem um encontro com o anjo lá fora. Ela chega em sua casa, fala ao seu marido e diz: olha, o Senhor falou comigo e eu vou gerar filhos. Ele disse: se falou com você, eu quero ouvir também. E Deus foi tão bom que voltou a falar. E você sabe que Sansão é nazireu, e ele vai nascer com alguma responsabilidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, se você sabe disso. Você sabia que toda mulher que ia gerar um nazireu, que era alguém escolhido por Deus para uma finalidade, para um propósito, que tinha algumas alianças que eles precisavam honrar, você sabia que a partir deste momento, aquela mulher também se tornava, teria que cumprir os mesmos votos que o seu filho teria que cumprir? Aquela casa toda era envolvida naquela aliança. Então pense bem, minha irmã, que a mãe de Sansão, que é aquela que vai gerar o nazireu, que não vai beber bebida forte, não vai poder botar navalha no seu cabelo, nem raspar a barba, não vai poder tocar em cadáver. A partir do momento que ela engravida, ela tem também que cumprir essa mesma aliança. Pastora Raimundinha, isso não é qualquer coisa. Por quê? Porque hoje nós ficamos apontando para a nossa geração, para os nossos jovens. Nós vamos violando as alianças e vamos querendo que os jovens cumpram aquelas alianças que nós mesmos estamos violando. Eu vejo muitas mães que não oram, que é que seus filhos oram. Eu vejo muitas mães e pais que são desobedientes a princípios sagrados e querem gerar filhos obedientes. Eu vejo pais e mães que não jejuam, não consagram, não têm uma vida com Deus, reclamando, vindo atrás da gente para orar, querendo que os seus filhos cumpram uma aliança que eles mesmos não cumprem. Irmã, preste atenção, a aliança com Deus, primeiro, ela parte de quem está gerando o aliançado. Se nós queremos uma casa que esteja aliançada com Deus, que nós sejamos os primeiros a honrar esta aliança em Deus. Saiba, minha irmã, que primeiro começa por mim, lá na minha casa, lá na sua casa começa por você. Missionária, mas eu estou honrando a aliança, os outros não. Persevera. Se tiver um honrando a aliança, os princípios sagrados de Deus também serão honrados. E no tempo certo Deus vai entrar lá, e a tua postura, a tua decisão em honrar os princípios sagrados também serão confirmados pelo Senhor dentro da sua casa. É importante. Eu vejo mulheres cobrando o princípio dos seus filhos. Eu vejo mães cobrando princípios dos seus filhos. Eu vejo esposa cobrando o princípio das suas filhas e desonrando o princípio, desonrando a aliança, desonrando o sagrado, querendo filhos aliançados e olhando para essa geração e dizendo: essa geração não ora, essa geração não é obediente, essa geração não tem temor. E a pessoa não ora, não obedece, não tem temor e está cobrando dessa geração. Irmã, se nós queremos gerar filhos aliançados, que nós sejamos os primeiros a fincar estaca para que a aliança de Deus seja honrada dentro da nossa casa. Então, amanhã nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre Sansão, porque eu sei que a missionária Alessandra ministrou aqui, mas hoje, deixa eu só falar com você, cuidado, para não ser guiado pelas paixões dos próprios olhos. Porque o que aconteceu com Sansão? Ele é escolhido de Deus, ele é nazireu de Deus, ele já foi gerado com um propósito, gerado para um propósito. Não foi a escolha dele, a escolha divina.
Deus escolheu a sua mãe, escolheu o ventre, escolheu a porta, a casa, a família. Não tem opção, ele é escolhido. Ele nasceu com uma finalidade, nasceu com um propósito, nasceu com o objetivo: honrar a Deus e guiar o povo para que esses vençam os filisteus. Agora veja que Sansão, a primeira coisa que ele vai fazer é desonrar a aliança sendo criado por seus próprios olhos. E isso, irmã, vai ser tão importante para o final de Sansão. Porque quando ele finalmente for vencido, quando finalmente ele vencer os filisteus, mas de uma maneira sacrificial, você vai perceber que quando nós somos guiados pela visão, a primeira coisa que os filisteus fizeram, quando cortaram o cabelo de Sansão e ele já tinha sua aliança violada em seu coração, foi furar os seus olhos. A partir desse instante, ele será guiado pelos outros, ao invés de ser guiado pela visão do Espírito. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito importante. Cuidado para que, sendo guiado por seus olhos, porque ele vai virar para sua mãe e para o seu pai e vai dizer: olha, eu quero me casar. Coisa boa, né, irmão? Notícia boa, vai casar, meu filho. Principalmente para os judeus daquele tempo. Vamos comemorar, vamos fazer uma festa grande. A festa dele durava semana. Vamos fazer uma festa grande, vai ser bênção. O juiz de Israel vai casar. Não, pai, eu não quero casar aqui na nossa casa, não. Eu quero casar com aquela do inimigo, porque ela agradou os meus olhos. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão, em ceder aquilo que agrada os nossos olhos. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos, e quem escreveu isso, quem disse isso foi Jesus, os nossos olhos são a candeia do corpo, são a luz do corpo. Se os nossos olhos forem maus, tudo à nossa volta será ruína. E se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Isso é preocupante, porque Sansão, ele vai dizer: pai e mãe, eu quero me casar com ela, porque ela agradou os meus olhos. Rapaz, devia ser bonita demais essa menina, né? Devia ser muito linda. Ele disse: agradou os meus olhos. Se agradou os meus olhos, agradou também a minha carne. Ou seja, ele já vai aliançar com aqueles que ele deveriam vencer. Vai fazer uma aliança de sangue, porque casamento é uma instituição divina, uma instituição sagrada. Ele vai fazer uma aliança profunda com aqueles que ele foi gerado para vencer e para destruir, porque ele foi guiado por seus olhos. Irmão, sabe o que nos faz ser guiado pelos olhos? Cobiça, desejo de ter aquilo que não temos, necessidade de cobiçar as coisas alheias. É quando eu olho assim para a sandália da Salviana e digo: nossa, a minha sandália é dourada, mas eu queria era uma preta. E eu não contento só em achar bonita, eu desejo, eu cobiço. E sendo guiado pelos meus olhos, o espírito maligno gera no meu coração inveja. E a inveja, diz a Bíblia, que é a podridão dos ossos. Desejando aquilo lá, o rapaz desgostado da que eu tenho. Que talvez a Salviana achou até a minha mais bonita do que a dela. Mas o meu coração, por ser guiado pelos olhos, está levando muita irmã, tem muitas casas, muitas famílias, muitos lares sendo destruídos, porque muitas pessoas, ao invés de ser guiado pela fé e pela palavra de Deus, está sendo guiado pela cobiça dos olhos. Ele bota o olho, deseja, quer, almeja e faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer princípio para conseguir aquilo que os seus olhos desejam. Amanhã nós vamos falar sobre ser vencido por aquilo que você já venceu. Pode falar, irmã Cidinha, por favor, pode falar. Raimundinha. Perdão, irmã, porque eu estou lembrando da Cidinha. Ser nazireu era só para homens. Aí depois, quando eu fui ler o livro de Números, aí eu vi que ser nazireu era tanto para homem quanto para mulheres. Quanto para mulheres. Estava completamente integrado. E uma mãe que carregava um voto do nazireado era importante. Uma mãe que carregava o filho em seu ventre, ela tinha a responsabilidade de honrar. Ou seja, ela não podia beber bebida forte. Vinho, naquele tempo era principalmente vinho, não tinha ainda os destilados, mas não podia beber bebida forte. Porque, irmã, preste atenção. Eu fico observando, pastora Silva, alguns cristãos que querem defender bebida alcoólica. Está precisando ler o livro de Provérbios. Você lembra, né? Que lá em Provérbios, eu não estou me lembrando do texto agora, mas depois chega em casa, você digita. Lá em Provérbios diz assim, ó: dê bebida forte ao pobre, para que ele bebendo se embebeda
e esqueça da sua desgraça. Está dizendo, a bebida forte, está lá escrito na Bíblia, irmão. Isso aqui não foi o presidente que disse, não. Está escrito na Bíblia, lá em Provérbios, que escreveu foi Salomão. Ele diz, a bebida, o alcoolismo, é para aquele que já não tem mais nada na vida, está em desgraça, não consegue ter futuro. Não consegue, é uma fuga, não consegue ter futuro, não consegue ver o destino, ele está só em sofrimento, é o miserável da bebida pelo mesmo, porque vai esquecer do sofrimento, vai viver ali, vai morrer naquele sofrimento. Aí eles olham para a gente e dizem, mas os crentes não estão felizes, os crentes nem bebe. Eu digo, rapaz, você está enganado, nós estamos em pleno uso da nossa consciência mental, nós sabemos exatamente o que fazemos, por que fazemos e para onde estamos indo. Preste atenção, irmão. E o voto nazireado, ela não podia beber bebida forte, não podia usar navalha, nem para cortar o cabelo, nem para fazer a barba, não podia tocar em cadáver. Parece ser muita coisa, mas não é. Mas princípios são princípios, e princípios foram feitos para serem obedecidos. Uma aliança quebrada gera violência sobre aliança. Cada aliança que Sansão quebrou gerou uma consequência em cima daquele princípio que ele rompeu. Cada uma que ele foi rompendo gerou, venceu, e cada um gerou uma consequência em cima daquilo que ele foi quebrando. Princípio quebrado, porta aberta, legalidade e permissividade. Irmão, preste atenção, nós precisamos nos levantar para honrar os princípios sagrados que o Senhor nos deu. Não olhe para o mundo com inveja, não olhe para o mundo como algum crente falou para mim na época da festa junina, e agora na época de carnaval, e agora na época da pecuária missionária. Parece que o povo do mundo é mais feliz do que nós. Eu falei, eu não acho, irmão, eu já estive lá. E eu sei o que lá tem, eu já estive lá, eu já fui de lá. Missionário, mas eu saí do culto, o culto estava frio. Teve um que teve essa cara de falar para mim. O culto estava frio, estava sem graça. Pensa no culto morno. E eu passei lá no forró, o povo estava xirim. E o homem pegava a mulher e dançava. Estava alegria lá, meu irmão. Eu falei, a diferença, meu irmão, que aquela alegria deles é movida à água. E que quando eles vão para lá, eles estão dispostos a se divertir, nem que seja à custa de bebida, de droga. E o crente, quando vem para o culto, vem esperando receber. Ele não vem trazendo culto. E culto não é para que eu venha aqui receber, que alguém enche ali da labareda de fogo e vai tacar fogo em mim. Não, culto é aquilo que eu venho entregar. Que eu venho entregar. Então a sua confissão de que o culto foi ruim é você dizendo, eu não cultuei hoje, eu fui para a igreja só para sentar naquele banco e fazer número, porque se você chegar aqui, sentar nesse banco e adorar a Deus, irmão, aí o culto vai ser bom, porque é o culto que você presta, é o sacrifício. Tem dia que a gente entra aqui só a misericórdia. Só a misericórdia, o corpo está doendo, a perna está doendo, está tudo doendo, mas você veio oferecer o sacrifício, isso é culto. Oferecer, entregar o seu culto a Deus. Aí se você olhar para o seu culto e dizer assim, ô missionário, meu culto hoje foi ruim, que nem eu recebi, quanto mais Deus. Então melhore, irmão, o culto, porque se todos nós tivermos esta consciência de dizer, hoje eu estou indo ao culto para prestar culto a Deus, a alegria de lá é passageira, movido a outro combustível. A nossa alegria aqui é gerada do Espírito permanente e não termina só na eternidade. Vamos estar de pé, eu preciso orar. Missionário,